Vamos ler Êxodo 20, versículo 14. Um versículo bem longo, né? Vamos lá? Não adulterarás. Nós já falamos, essa é uma série, pessoal, atualizada, né? Os mandamentos, trazendo para hoje em dia, né? Tentando trazer os mandamentos para uma contextualização para o nosso tempo. Então nós falamos na primeira semana, segundo domingo de novembro, nós falamos, não ponha nada no lugar de Deus. Ele exige prioridade. Falamos do segundo mandamento. Segundo mandamento, aprenda a lidar com Deus invisível, né? Jesus disse que nós adoraremos em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Depois falamos, terceiro mandamento, faça valer a sua palavra, né? Não seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não tome o nome de Deus em vão, eu juro por Deus, não. O seu sim, sim, o seu não, não. Semana passada falamos depois, quarto mandamento, administre bem o seu tempo, né? Fala que Deus criou e descansou no sétimo dia. Nós também temos que descansar. Falamos também o quinto, honra teu pai e tua mãe, seja um filho exemplar. E o sexto mandamento, demos o nome de preserve a vida, que diz lá, não matarás, preserve a vida, né? E hoje, não adulterarás. E eu coloquei o tópico do sétimo mandamento. O tópico é, vamos ler lá? Invista em seu casamento. Esse é o tópico do sétimo mandamento que eu estou sugerindo aqui. Invista em seu casamento. Pessoal, o versículo 14 diz, não adulterarás. Se você pegar um dicionário e você pegar lá a palavra adulterar, significa o quê? Misturar ou colocar alguma coisa diferente naquilo que era original. Por exemplo, você talvez já abasteceu o carro num posto e saiu lá, o carro começou a falhar. Saiu do posto, começou a falhar. Numa estrada, você falou assim, acho que esse combustível está adulterado, ou seja, misturado, talvez colocaram água ali. Então, quando a gente mistura coisas que não podem ser misturadas, talvez isso já é uma boa definição de adultério. Adultério é quando você trai o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, até mesmo se tiver casais de namorado ou noivos, podem entrar aqui também. Você tem uma aliança com o namorado, você traiu o seu namorado, isso aí é uma espécie de adultério, ainda no namoro, já está traindo, imagina o casamento. E gente, o adultério está mais próximo do que a gente possa imaginar. Talvez você fale assim, pastor, eu nunca vou cair em adultério. Pastor, isso aí não me pega. Essa mensagem, pessoal, é uma mensagem preventiva, é um alerta. Não estou aqui colocando o dedo em ninguém, apontando para ninguém, fazendo uma prevenção do adultério. Lá em Coríntios fala assim, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Coríntios 10, 12. Pessoal, esse assunto de adultério está em alta nas novelas. Você assiste uma novela, coisa mais comum, normal é isso. Parece que dá uma coisa mais picante, dá mais audiência. E essa questão já está tão comum, até na vida virtual, por exemplo, existe um site, que a chamada do site está lá, a vida é curta, curta um caso. Tem uma aliança lá. Veja o sinal que a mulher está fazendo, um silêncio. O mercado da traição, escute bem, o mercado da traição, as pessoas estão ganhando dinheiro com esse mercado aí. No Brasil existem vários sites, esse é um deles,
que prestam serviço a milhões de usuários no mundo. No mundo, milhões de usuários. No Brasil, tem cadastrado em torno de 370 mil pessoas em sites desse nível, desse tipo de oferta. Interessante que diz ali embaixo, mais de milhões de usuários anônimos. O Paulo Coelho lançou um livro. Qual é o nome do livro? Adultério. Foi lançado esse livro em 2014. A história de uma jornalista e um político que foram namorados na adolescência e se encontram na idade adulta, os dois são casados e decidem viver um novo romance, sair da rotina. E assim, muitos leitores enchem a mente de coisas que não devem ser consumidas por nós, lidas por nós. Pessoas que estão muitas vezes, pastor, eu estou cansado do meu casamento. Pastor, eu estou enfadado da rotina. Qual o problema de um adultério? Qual o problema de uma pulada de cerca? Qual o problema de buscar novas emoções? Pessoal, existe uma coisa que a gente, quando vai fazer um curso de noivos, que a gente fala com os casais, que é a diferença entre o real e o ideal. O ideal é aquela coisa assim, do príncipe encantado, da mulher da minha vida, do casamento, do conto de fadas. Isso não existe, gente. Quando eu ouço um casal dizendo assim, por exemplo, no curso de noivos, um casal dizendo assim, pastor, nós não temos problema. Pastor, nós somos perfeitos um para o outro. Eu me preocupo. Porque esse casal está ainda no ideal e não no real. Porque o real, gente, é feito de problemas, de desentendimento, de mau humor, de pagar contas, de problemas com os filhos, de criar os filhos, problemas de autoestima e tantos outros problemas. Esse é o casamento real. Não existe casamento perfeito. Dentro disso, eu lembrei de um artigo do Stefan Kanitz. Esse cara é escritor da Veja. E ele escreveu um artigo, talvez muitos já conhecem, já citei esse artigo aqui em outras oportunidades. Mas esse cara fala umas coisas que para mim é cristão, é Jesus ali, inspirado por Cristo, porque é muito legal que ele fala numa revista Veja sobre casamento. Eu quero ler para vocês o artigo, vale a pena ouvi-lo. Ele diz assim: na semana passada eu comemorei 30 anos de casamento. Recebemos, está na revista Veja, tá, pessoal? Bem antiga já. Recebemos dezenas de congratulações dos amigos, alguns dizendo, coisa rara hoje em dia, hein? De fato, ele diz, 40% dos amigos dele já se separaram. E o filme não terminou ainda. E ele diz, estamos esquecendo do contrato de casamento, a promessa de amar um ao outro para sempre. Ele diz, muitos casais no altar prometem amar um ao outro enquanto o casamento durar. Isso não é um contrato, ele diz. Recentemente vi um filme que um mocinho terminava um namoro dizendo, vou sempre amar você. Já viu isso? Termina o namoro, mas fala, eu vou sempre amar você. Dá um soco na cara dele, é melhor. Como se fosse um prêmio de consolação. Ou um marido que abandona a mulher, não, eu vou sempre te amar. Por que não ama então, agora? Ele diz, banalizamos a frase mais importante, eu prometo te amar, amarei você para sempre. Ele diz que isso deixou de ser uma promessa e passou a ser uma frase para enganar o outro. Contratos, inclusive de casamento, ele diz, são realizados porque o futuro é incerto. Antigamente os casamentos eram feitos aos 20 anos de idade,
depois de 3 anos de namoro, interessante que ele diz, a chance de você encontrar sua alma gêmea, nesse período da sua idade, na juventude, é de somente 10%, enquanto 90% das mulheres e homens da sua vida, né, claro que cada pessoa, homens vão encontrar mulheres, mulheres homens, que está dizendo, não entender de errado aí não, você vai conhecer já depois de casado. Isso aqui é assim, pessoal, isso é certo. Se você se casar com uma pessoa aos seus 20 anos, você conheceu poucas opções de escolhas, porque até 80 anos você vai encontrar muitas e muitas outras possibilidades. Porque ele está dizendo, quando você escolhe uma pessoa, você não está escolhendo a melhor, porque você vai ter outras possibilidades no futuro. Você está fazendo uma aliança, um compromisso com ela, de mesmo que vai encontrar e vai aparecer outras pessoas. Ele continua, isso significa que o seu verdadeiro amor estará num grupo que você não conhece, e não no grupinho da sua adolescência, que você faz parte. E aí o que fazer? Pedir divórcio? Separar-se? Também separar-se dos filhos? Só porque deu azar? O contrato de casamento foi feito para resolver esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar decisões corretas. Ele diz, as promessas e os contratos preenchem esse vazio, essa lacuna, essa incerteza, dos quais ficamos esperando informação. Quando você promete amar alguém para sempre, está dizendo o seguinte, eu sei que nós somos jovens, e que nós vamos viver até os 80 anos, sei que você vai encontrar dezenas de homens, mais bonitos do que eu, ou mulheres mais bonitas do que eu, mais inteligentes, e você ao longo da minha vida, vai encontrar dezenas de pessoas mais bonitas, e eu também, mais inteligentes, mas eu prometo amar você, e abrir mão dessas outras oportunidades conjugais, que vão aparecer no meu futuro. Eu prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Ele diz assim, o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível, mas construir o melhor relacionamento possível. Um dia, vocês terão filhos, e ao colocá-los na cama, dirão a frase que irão amá-los para sempre. Eu não conheço pais que pensam em trocar os filhos pelos filhos dos vizinhos que são mais comportados. Não conheço filhos que aceitem a separação dos pais, quando eles se separam e não sonhem com essa reconciliação. Não conheço filho que queira trocar os seus pais por pais melhores, mas aprendem a viver com seus pais, a conviver. Casamento, diz Stephen Canitz, é o compromisso de aprender e resolver as brigas, as rusgas do dia a dia, de forma construtiva. Alguns casais não aprendem e nem tentam aprender. Para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, legal isso aqui, talvez a decisão seja postergar essa escolha até os seus 80 anos. Aí você terá certeza de tudo. Então fica a dica, você que quer acertar na escolha de um par perfeito, case-se com 80 anos, resolveu. Mas se você quer construir um melhor relacionamento, e não a pessoa perfeita, um relacionamento perfeito, um relacionamento saudável, você precisa saber que vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas que você está disposto a pagar o preço por essa pessoa. Quando a gente fala de adultério, pessoal, não adulterarás é o nosso tema de hoje. Eu li um artigo sobre a reação química. Talvez algum de vocês aqui já fez uma experiência química num laboratório da escola. Talvez algum de vocês já botou fogo lá no seu trabalho de ciência. Eu fiz isso na minha adolescência. Eu tinha feito um vulcão, fala dos dinossauros, fui inventar colocar fogo no vulcão, botei fogo na maquete inteira. Meus amigos de trabalho ficaram pé da vida comigo. Ficamos uma semana inteira fazendo a maquete. Eu botei fogo na maquete. O certo é que substâncias perigosas, quando são misturadas, podem causar uma explosão. E isso acontece também quando a gente fala de relacionamento entre um homem e uma mulher.
O autor desse artigo, ele chama de adultério emocional. Acho interessante isso aqui. Adultério emocional. Adultério emocional, ele diz, é uma intimidade com o sexo oposto, além da fronteira do casamento, não é com seu cônjuge. Adultério emocional é uma infidelidade do coração. Às vezes não foi nem para o ato sexual, mas já há no coração, na mente, uma infidelidade. Quando duas pessoas começam a falar das suas lutas íntimas, das questões do coração, das suas incertezas, pessoas do sexo oposto, sabemos que essa relação é perigosa, é uma química, pode haver uma explosão e pode haver um adultério emocional. Via de regra, o adultério não se dá por acaso, gente. Gente, ninguém cai em adultério da noite para o dia, ninguém. É todo um processo construído, iniciado, alimentado, desenvolvido. Alguns passos para você cair no adultério. Primeiro, quando você tem uma necessidade que seu cônjuge não está preenchendo, atenção, afeição, carinho, você tem uma falta, então você inconscientemente começa a buscar em outras pessoas, se for mulher, num homem, buscar uma pessoa que faz carinho nela, que elogia. Segunda dica aí para você ver se você está dando um passo para o adultério. Adultério emocional, iniciando. Você começa a se sentir confortável em abrir a sua vida, o seu coração, as dificuldades, no almoço, no encontro, numa carona no carro, via WhatsApp, via e-mail. Você começa a abrir o seu coração com a pessoa do sexo oposto, que não é sua esposa, nem seu esposo. Terceiro, você começa a falar sobre os problemas e frustrações do seu cônjuge, falar mal muitas vezes. Isso é muito sério. Quarto, você procura razões para justificar esta sua relação de proximidade com uma outra pessoa. Nesse processo de autojustificação, você dá razões até mesmo espirituais, como de, Deus vai usar essa pessoa para falar comigo. Não existe isso. Sim, quinto, você começa a sentir um intenso desejo de estar com esta pessoa. E sexto, você esconde do seu cônjuge este relacionamento, esta conversa, esta abertura de diálogo, ainda que esteja só em nível de conversa, você esconde para o seu esposo ou para a sua esposa. Não está acontecendo nada, eu não estou falando com ninguém, na realidade está num vínculo emocional, está correndo um risco de uma grande reação química. Vai ser o final disso, vai ser um adultério. Gente, o adultério, ele não começa numa cama, não. O adultério ele começa bem antes. Lá quando a moça recebe um elogio, nossa, suas unhas estão tão lindas. Lá quando a mulher recebe um buquê de flor no seu trabalho, que não é do seu marido aquele buquê. Tem um testemunho aqui, eu quero ler para vocês, uma história, uma ilustração, para vocês verem aonde começa o adultério. Porque eu estou dizendo que essa pregação aqui é preventiva. Uma jovem esposa não estava vivendo um momento bom no seu casamento. E um dia ela está no elevador do prédio, e um rapaz galanteador. Gente, escute aqui, mulheres. Tem homens, é bem essa palavra aqui, rapaz galanteador. Tem cara que a vida dele é isso, só isso, destruir famílias. O objetivo dele é esse, é conquistar uma moça, seja ela casada ou solteira, levar para um motel e abandonar. Esse é o objetivo do sujeito. Gente de péssima qualidade, que se não se converter vai ter um julgamento pesado com Deus, porque se aproxima, galanteia, joga um charme, paga um almoço, manda um presente, leva para a cama e diz, esquece de mim agora. Muito comum isso, muita gente assim. Cuidado, mulheres,
Por isso que nós falamos para você, menina, guarda o seu corpo, menina. Seu corpo não é um produto de liquidação, que todo mundo passa a mão e ninguém leva para casa. Se você, mulher, não se dá valor, quem vai dar? Deixa esse sujeito comer na sua mão. 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, você quer me ter, quer me possuir? Casa comigo, sujeito. Rapidinho ele vai embora. Rapidinho ele vai embora. Porque não é isso que ele quer. Então aquele galanteador vê a menina no elevador, começa a fazer elogios, começa a falar que ela está maquiada, que ela está perfumada, como você está linda, pede o telefone dela, e ela passa, começa o jogo da sedução, começa a haver uma abertura na comunicação, convites mais abertos, mais deixando claro o interesse sexual. A zona de perigo está armada e assim, gente, o final é o próprio ato sexual. Uma conversa começou no elevador. Uma conversa que se iniciou no elevador, mas que tinha interesse por trás. Por isso, eu quero dizer para você o seguinte: proteja seu casamento, proteja-se do adultério emocional. Muitos casamentos podem ser destruídos por causa de um vacilo, de uma fraqueza emocional, de um comentário, do elogio que parece ingênuo, mas não é. Algumas dicas para você proteger o seu casamento. Primeira, tenha bom senso com suas companhias. Evite gastar tempo desnecessário com alguém do sexo oposto. Muitos casos surgem porque pessoas agem assim. Por exemplo, você vai contratar você é um homem, quer fazer uma aula de inglês. Não contrate uma mulher para ficar você e ela na sua casa estudando inglês. Não é saudável. Contrate alguém do mesmo sexo. Se você for ficar sozinho com aquela pessoa, se for numa sala de aula, num ambiente público, é uma coisa. Agora, sozinho numa sala, você é uma mulher, não é saudável. Não é saudável. Evite oportunidades para cair. A companhia contínua cria intimidade. E intimidade com o sexo oposto traz problemas. Resumindo, gente, não existe amizade com o sexo oposto depois de casado. Não existe. É oi, bom dia, tudo bem? Tchau. Depois que você casou, a sua amiga é sua esposa, ou seu esposo, e ponto final. Não existe amiga mulher. Eu, pastor Daniel, tenho uma amiga mulher. Não existe isso, gente. Ai, minha amiga de confidência, ela vai me matar. Segundo, tome cuidado com as confidências. A pessoa mais íntima que alguém pode ter é o seu próprio cônjuge. A Bíblia fala que é uma só carne. Se você não pode falar com seu cônjuge um assunto, você não pode falar com ninguém. Nada de compartilhar coisas íntimas com a pessoa do sexo oposto. As pessoas tendem-se a se solidarizar, a se envolver emocionalmente. Imagine lá um homem tem uma amiga e fala assim: olha, meu casamento é tão difícil. Nossa, minha esposa não me trata bem. Pô, gente, o que ele está dizendo? Próximo. Vigie seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Se você só vê defeito no seu cônjuge, você vai ficar vendo só defeito nele, vai buscar qualidades em outras pessoas, está errado. Procure pensar positivo do seu esposo, da sua esposa. Evite filmes. Pessoal, aquele filme que passou aí, acho que era 50 Tons de Cinza, não é? Fiquei sabendo que esse filme deu até divórcio já, gente. Não é bom esse tipo de conteúdo. Incentiva o nosso pensamento a uma vida de aventura. Próximo. Evite comparações.
Um homem trabalha com uma mulher perfumada, maquiada, bem vestida, e chega em casa, está lá a esposa, mal acabada, criança no colo, cabelo desfeito, camisa do vereador, aqueles bob no cabelo. É, claro, gente. Uma mulher encontra lá um homem no serviço mais compreensivo, mais prestativo. Eles estão sendo iludidos, porque essa não é a vida real. Lá no trabalho, todo mundo está bonito, todo mundo está cheiroso, mas em casa é a realidade, gente. E sabe o que eu ouço muitas vezes, quando nós conversamos com pessoas que já estão em novo casamento? É assim: por que eu não fiquei no meu antigo? Real e o ideal. Mais uma vez, gente, se você aqui está casado novamente, se você aqui viveu uma vida errada no passado e você hoje quer começar de novo, eu não estou aqui criticando você, que você dessa vez você acerte dessa vez. Essa mensagem, ela é preventiva. Chega de errar na sua vida emocional, chega de errar na sua vida em casamento, não, chega, vamos acertar agora. O mundo ideal não é o da nossa casa, onde nós chegamos lá cheios de atividades para fazer, cansaço. Outro, assuma suas responsabilidades. A ideia de que a vida sentimental e sexual caiu na rotina, e a pessoa está com vontade de se sentir mais jovem. Ei, você não é adolescente mais não. Já viu esses adultos que são adolescente? Aqueles tiozão mesmo, né? O cara já está com lá de 50, quer andar com menininha de 15, de 20, né? Quer andar com o pitbull na coleira, camisa regata. Ah, gente, para. Vamos crescer. Vai voltar a jogar videogame esse cara? Para, gente. Você é um adulto, você tem responsabilidade, você agora precisa valorizar o seu cônjuge, revitalizar o seu cônjuge, recomeçar, construir uma nova história. Descubra a pessoa que está perto de você, invista nela. Interessante, pessoal, se nós passamos por um divórcio, se você passar por um divórcio, você tem que dividir a casa, vai metade para um lado, metade para o outro. Vai o armário para lá, fica a cama para cá. Aquela confusão. Aí você tem que comprar tudo de novo. E quando a gente está casado, a gente não pensa nisso. A gente acha que é mais fácil o escape do divórcio do que reformular esse casamento e investir no casamento. Invista no casamento. Invista nessa relação. É mais barato financeiramente falando. Ponha seu coração no lar. Outro conselho: gaste tempo com seu cônjuge, conversas, passeios, risos, um momento de lazer. Saia com seu cônjuge, vai viajar, vai no cinema, vai na praça, vai andar de bicicleta, faz alguma coisa, orem juntos. Dificilmente pessoas que oram juntos brigarão entre si. Busque ajuda. Por último, primeiro a de Deus. Ore pelo seu casamento, busque orientação e até mesmo um aconselhamento com conselheiros cristãos. Evite que esse problema se avolume, evite que esse problema se expanda ao ponto de sair do limite. Não, mas busque ajuda. Acho legal essa frase aqui, final: busque ajuda e não um juiz. Busque ajuda e não um juiz. E indo para o último tópico da mensagem: 8 pecados envolvidos no adultério, segundo o pastor Joel Gonçalves. Quando você adultera, essa é uma mensagem preventiva. Primeiro pecado, você cometeu contra o próprio adúltero, ou seja, você mesmo. Você cometeu o pecado contra si mesmo. Você sabe que você fez algo errado no seu casamento. Segundo, você pecou contra a sua mulher ou marido. O adultério foi a violação dos votos matrimoniais. Às vezes um adúltero, ele tem até dificuldade de olhar nos olhos da sua esposa. Terceiro, você também pecou
contra o marido daquela mulher, ou a mulher daquele marido, porque o adultério engana outra pessoa, envolve outras pessoas, envolve filhos, famílias, colegas de trabalho, pessoas que traem com mulheres ou homens, melhores amigos, a esposa, ele é o melhor amigo, trai com a esposa do melhor amigo, gente. Isso é comum, já é famosa essa história. 4, a própria pessoa que estava no ato com você, pecou contra ela, porque você poderia ter dito para ela, vamos parar com isso está errado, isso aqui não está certo, o Espírito Santo de Deus está me incomodando, eu não quero mais para a minha vida, mas não disse. 5, essa parte que mais dói para mim aqui, gente, pecou contra os filhos. Você que é pai, você que é mãe, imagine quando seu filho souber que você traiu a mãe dele ou o pai dele. Você magoou aquele que você era um modelo. Ele via você como modelo, seu filho. Agora você é um falso, você é um traidor. O respeito foi jogado na lama. Problemas psicológicos, espirituais. Pecado contra os filhos é grave, porque faz que eles não acreditem mais numa sociedade de harmonia, numa igreja verdadeira. Não, eles não acreditam. Poxa, se meu pai fez isso, quem nesse mundo é direito? Número 6, você pecou contra os seus amigos, pessoas que confiavam em você, pessoas que talvez acreditavam na sua firmeza, na sua fé. Agora eles vão dizer, nosso amigo é um adúltero. 7, você pecou contra uma sociedade, pessoas que ouviram seus votos, seus padrinhos de casamento, os convidados na cerimônia, um juiz que estava lá no dia do cartório, estava lá com você. Os votos que você fez foram quebrados. E o último, 8, você desobedeceu o próprio Deus, porque a Bíblia diz, não adulterarás. O próprio Deus. Por causa da dureza do coração do homem, Jesus falou que existia alguns casos excepcionais que o novo casamento era permitido. Mas não existe na Bíblia nenhuma exceção para o adultério. O adultério sempre é errado. Violar o mandamento, o 7º mandamento, não adulterarás, é pecar contra o próprio Deus, que proibiu o adultério. E as consequências, gente, estão na Bíblia, dizendo assim, não sabeis que não herdarão o reino de Deus os impuros, os idólatras, os adúlteros, e vai a lista. Não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10, 9 e 10. Gente, você e eu não estamos livres do adultério. Temos que vigiar. Cada dia, começa pela manhã, ore pela sua família. Você que é filho, ore pelo seu pai, pela sua mãe. Às vezes eu vou abraçar Abel, Samuel de 6 anos, ele entra no meio de nós dois. Ele não gosta de ver eu abraçando Abel, é interessante. Daí eu falo para ele, você quer ver papai e mamãe brigando? Não. Deixa a gente se abraçar então, meu filho. Aí ele deixa. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Você, marido, ore pela esposa. Gente, minha primeira oração na manhã, depois da minha gratidão por Deus, é pela minha família. Primeira oração. É pela Bel, pelo Samuel, depois vem a lista de um monte de casal que eu oro aqui na igreja. Vem a lista de nomes. Todo dia eu oro.
Mas primeiro lugar é Abel e Samuel. Ore pela sua família de manhã, para que sejam livres das tentações. Podemos lembrar de Jesus quando uma mulher foi trazida, que foi pega em adultério. Isso está em João capítulo 8. E as pessoas estavam com pedras nas mãos e a lei dizia que ela poderia ser apedrejada. E diz a Bíblia que Jesus Cristo estava escrevendo no chão. E quando ele levantou, ele falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas começaram a soltar as pedras. Ele disse para a mulher assim: agora vai e não peques mais. Veja bem, não peques mais. As pessoas ficam só na primeira parte, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, ninguém pode me julgar. Depois vem, não peques mais.